Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Mateus, capítulos 19 a 22. Ao longo dos textos de Mateus, capítulos 19 a 22, o evangelista nos conduz para uma sequência de ensinamentos e acontecimentos que aprofundam nossa compreensão sobre quem faz parte do reino de Deus. Além disso, ele mostra como esse reino, pregado por Cristo Jesus, se opunha às expectativas dos religiosos e também a toda a expectativa do seu tempo. A chegada do reino de Cristo não veio como o povo esperava, mas veio com o poder da palavra de Deus anunciada pelos profetas. Essa sessão é iniciada com a pergunta dos fariseus acerca do divórcio. Essa pergunta, que inicialmente era uma armadilha, é transformada por Jesus em uma fonte de ensino, onde ele aponta para a realidade do casamento conforme instituído pelo Senhor. Além disso, mostra como esse conhecimento rejeitado pelos homens é plenamente compreendido e seguido pelos discípulos verdadeiros de Cristo. Em seguida, o episódio das crianças que se aproximam de Cristo reforça esse ponto. O reino pertence aos que se aproximam com humildade e dependência, não aos que confiam em suas obras. E isso prepara o terreno para o encontro com o jovem rico, onde Jesus o confronta diretamente. Ele alega seguir todos os mandamentos, mas o seu coração é apegado às riquezas e mostra que entrar no reino exige abrir mão de toda a segurança própria, a fim de seguir a Cristo. Ainda assim, o Senhor assegura o reino para aqueles que abrem mão de todas as coisas para segui-lo, para fazer a sua obra. Como ele declara, os últimos serão os primeiros. Ele é disposto a ser bondoso com aqueles que se achegam a ele, mesmo que se acheguem nos últimos momentos. E essa ideia é ilustrada pela parábola dos trabalhadores da vinha. Ali Jesus mostra que todos recebem o mesmo salário, independente da hora em que começam. Jesus troca essa lógica de méritos e mostra que a graça soberana do Senhor é a única forma de sermos recompensados por Deus. A recompensa provém da graça de Deus, e não de nossos méritos ou obras. É nesse ponto que Jesus volta a falar sobre a sua morte, o que contrasta com aquilo que vem em seguida, com a ambição de João e de Tiago, os filhos de Zebedeu, que desejam os primeiros lugares no reino de Cristo. Ele ensina essa lição ao inverter a ordem, ao dizer que para ser grande no reino dos céus, é necessário que você sirva com alegria. E ele é o modelo, ele é o Filho do Homem que veio para dar a sua vida, para servir. A preparação para os atos finais, até a morte de Cristo, é iniciada pela sua entrada triunfal. Os judeus esperavam a entrada triunfante do Messias, porém Cristo reverte isso, pois ele não vem como conquistador militar, mas vem montado em um jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias. O reino chegou, mas não de forma poderosa, com toda a pompa militar, mas sim de forma humilde. Cristo, em seguida, purifica o templo. Esse é um ato simbólico que mostra como os fariseus haviam transformado o templo em um lugar de comércio, mas Cristo veio para purificá-lo, para tornar aquele local de novo um lugar de oração. A partir daí, há um confronto direto com a liderança de Israel. Eles são comparados a figueiras sem fruto, que simboliza sua esterilidade religiosa. Cheia de aparência, mas sem vida. As parábolas que vêm em seguida apontam para essa mesma realidade. Israel rejeitou o convite do Senhor e será substituído por outros, os marginalizados, os gentios, os humildes. Tanto as parábolas dos 2 filhos, lavradores maus e também do banquete de casamento apontam para essa mesma realidade. Mateus escreve aos judeus para mostrar que Jesus é de fato o Cristo prometido das Escrituras. Ele é o Messias, mas que o seu reino veio de forma inesperada. Não veio com toda aquela expectativa de um grande rei, de um grande governo militar, mas sim com humildade. As próprias expectativas de entrarem no reino são confrontadas. A entrada no reino não é conquistada por mérito, por posição ou pela herança, mas é concedida pela graça de Deus àqueles que respondem com fé e humildade ao grande Rei.
Ao expor a rejeição de Jesus pelos líderes religiosos e o acolhimento dos pecadores e gentios, Mateus prepara seus leitores para entenderem que o reino é oferecido a todos, mas exige rendição ao senhorio de Cristo. Mateus está chamando os judeus, o povo de Israel, ao arrependimento e à fé, mostrando que rejeitar o rei é rejeitar o reino. Nessas passagens, Mateus mostra de muitas formas que Jesus é o rei prometido, ele é o Messias, mas não agiu como Israel esperava. Ele entra em Jerusalém montado em um jumentinho, cumprindo Zacarias capítulo 9, versículo 9. Ele é o rei humilde que traz salvação e mansidão, não em força militar. Ele é o senhor da vinha, o herdeiro enviado pelo Pai, mas rejeitado e morto pelos lavradores, um retrato claro de como os líderes de Israel tratariam o próprio Messias, o próprio Cristo. Na parábola das bodas, ele é o filho do rei, que convida para o banquete do reino, mas cujos convidados o desprezam. Ainda assim, a sua autoridade permanece. Ele ensina com sabedoria do Senhor, ele silencia os religiosos e se revela como o filho de Davi e, ao mesmo tempo, o Senhor de Davi, unindo em si o sofrimento do servo e a soberania do rei. Mateus mostra que rejeitar esse Cristo é rejeitar o reino, mas os que o recebem encontram graça, verdade e vida eterna. Por isso somos confrontados com o questionamento: como temos respondido ao rei? Jesus não veio apenas para nos ensinar bons valores ou nos confortar em tempos difíceis. Ele é o Senhor que chama à rendição total, a depender da sua soberania, a submeter-se ao seu senhorio. Assim como ele é um rei humilde, nós também devemos andar em humildade. A nossa fé deve ser manifestada pelo serviço ao nosso próximo. Em um mundo que valoriza sucesso, a autossuficiência, Jesus nos convida a segui-lo pelo caminho da cruz. As parábolas também nos alertam. É possível parecer religioso, parecer um crente, e ainda assim rejeitar o rei. Podemos ocupar lugares de destaque na nossa igreja, podemos conhecer muitas das Escrituras, mas falhar em reconhecer a autoridade de Cristo, aquele que tem poder sobre nós. O convite do banquete foi rejeitado pelos que estavam ocupados demais. Será que nós não fazemos o mesmo? Diante disso, precisamos avaliar nosso próprio coração e respondermos com fé, em arrependimento sincero, em obediência, em zelo pela verdade, assim servindo ao nosso Rei de modo agradável, respondendo a Ele como grande soberano sobre a nossa vida.